E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Biopodcast. Hoje, um tema bastante interessante: alterações cromossômicas. Se você ainda não conhece o canal Biopodcast, aproveite esse momento, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente. Seus comentários são sempre lidos, sempre considerados. Anomalias genéticas. Anomalia genética, gene ou cromossomo. Existem duas categorias de anomalias genéticas que afetam a espécie humana: defeito em gene ou ainda defeito nos cromossomos, seja na estrutura do cromossomo ou seja na quantidade de cromossomos. Defeitos nos genes. Mudanças acidentais no DNA podem levar a modificações nas proteínas fabricadas, muitas das quais são enzimas, com papel fundamental no metabolismo. Exemplos de doenças causadas por defeitos nos genes: albinismo, a doença de Tay-Sachs e a fibrose cística. Doença de Tay-Sachs, caracterizada pela ausência da produção da enzima hexosaminidase A, enzima que catalisa a hidrólise de glicolipídios do tipo gangliosídeos. Como resultado, há acúmulo de gangliosídeo GM2 em neurônios de todo o sistema nervoso central. Sintomas: problemas neurológicos, cegueira, surdez, incapacidade de deglutir e, eventualmente, a morte. Albinismo: ausência parcial ou total do pigmento melanina na pele, no cabelo e nos olhos. Fibrose cística: as glândulas exócrinas produzem muco muito espesso, o que normalmente leva à obstrução do pâncreas e à infecção crônica dos pulmões, além de causar problemas digestivos. Defeitos nos cromossomos. Os principais tipos de alterações estruturais que causam anomalias cromossômicas são a deficiência ou deleção, a duplicação, a inversão e a translocação. Mutações cromossômicas estruturais, deficiência ou deleção, quando ocorre a perda de um pedaço do cromossomo com consequente perda de genes. É o que nós observamos aí. Genes Azão, Bzão, Czão e Dzão. Por alguma razão, por algum motivo, houve a perda do gene Azão e por isso a perda de genes e características contidas. Daí o nome deficiência ou deleção. Duplicação, quando ocorre a presença de um pedaço duplicado do cromossomo acarretando uma dupla leitura de genes. Como é observado na figura, nós temos os genes Azão, Bzão, Czão e Dzão. Por alguma razão, o que ocorre aí é uma duplicação desse pedaço gênico, consequentemente uma leitura duplicada desse gene a mais. Mutações cromossômicas estruturais. Translocação, quando ocorre a troca de pedaços entre cromossomos não homólogos, provocando erros de leitura. Observe aí: Azão, Bzão, Czão, Dzão. Ezão, Fzão, Gzão e Hzão. Houve aí
uma troca entre os pedaços, Czão, Hzão, Gzão, Dzão. Consequentemente, erros de leitura. Inversão, onde ocorre a quebra de um pedaço do cromossomo que vai se soldar de modo invertido, provocando erro na leitura dos genes. Observe aí, Azão, Bzão, Czão, Dzão, Azão, Bzão, Czão, Dzão. Azão, Czão, Dzão e Dzão novamente. O que ocorre aí se chama inversão. Mutação gênica. A mutação gênica é responsável por alterar genes, consequentemente, proteínas, determinando muitas vezes a formação de novas proteínas ou ainda alterando a ação de enzimas importantes no metabolismo. As mutações gênicas alteram uma ou mais bases do DNA, o que afetará a leitura durante a replicação ou durante a transcrição. Podem ser transmitidas hereditariamente quando ocorrem nas células germinativas, gametas ou células reprodutivas. Quando ocorrem em células somáticas, que não determinam sexo, podem provocar a formação de tumores. Tipos de mutações gênicas. Substituição, quando ocorre a troca de um ou mais pares de bases. Então, essa troca de um ou mais pares de bases chama-se substituição. A adição acontece quando uma ou mais bases são adicionadas ao DNA, modificando a ordem de leitura. Essa modificação à ordem de leitura da molécula durante os processos de replicação ou ainda a transcrição. Deleção acontece quando uma ou mais bases são retiradas do DNA, modificando a ordem da leitura durante a replicação ou o processo de transcrição, como vocês podem observar nessa figura. Síndrome do miado do gato ou cri do chá, causada pela deficiência de um segmento no cromossomo 5. Sintomas: os bebês apresentam o choro semelhante ao miado do gato, microcefalia, nariz achatado e face alargada. Apresentam também retardo mental, motor e do crescimento. Os indivíduos portadores dessa síndrome morrem nos primeiros meses de vida ou na primeira fase da infância. Defeitos nos cromossomos. Durante a meiose, pode ocorrer um erro na divisão dos cromossomos e durante a anáfase 1 ou anáfase 2. Esse erro na divisão irá causar uma anomalia genética denominada aneuploidia, que são alterações no número, falta ou excesso de alguns cromossomos. As aneuploidias nos seres humanos podem ocorrer nos cromossomos sexuais ou alossômicos e também nos cromossomos autossômicos. Demonstração da não disjunção, erro na divisão dos cromossomos. Observe, não disjunção na meiose 1, não disjunção na meiose 2. Mutações. As mutações são espontâneas e podem ser silenciosas, ou seja, não alterar a proteína ou sua ação. Podem ainda ser letais quando provocam a morte, ou ainda acarretar doenças ou anomalias. As mutações também promovem a evolução, já que determinam o aumento na variabilidade genética. Alguns dos principais agentes mutagênicos físicos: radiações ionizantes, exemplo, raio-x, radiações alfa, beta, gama e radiação ultravioleta. Agentes químicos: colchicina, gás mostarda, sais de metais radioativos, alcatrão, benzeno, benzopireno, etc. Alterações cromossômicas numéricas:
provocam alterações no número típico de cromossomos da espécie, o que nós chamamos de cariótipo. Podem produzir anomalias graves até a morte do organismo. Se dividem em euploidias, quando há alteração de um genoma inteiro, e aneuploidias ou somias, quando acrescentam ou perdem um ou poucos cromossomos. Euploidias são divididas em monoploidias, quando há apenas um genoma, triploidias, quando há 3 genomas, poliploidias, acima de 4 genomas. Aneuploidias. Aneuploidias autossômicas nós temos como exemplo a síndrome de Down, a síndrome de Patau e a síndrome de Edwards. Aneuploidias relacionadas aos cromossomos sexuais nós temos a síndrome de Turner ou Turner e a síndrome de Klinefelter. Aprofundaremos as síndromes, as aneuploidias, as somias no nosso próximo vídeo. Fica a parte 1 encerrada por aqui e na parte 2 nós aprofundaremos as aneuploidias, as somias. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Biopodcast. Até o nosso próximo vídeo.